Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu sou a Mariana Couto, do Papo de Mãe. É um prazer estar aqui com vocês neste dia tão especial, né? Afinal, é a primeira Bienal virtual do livro de São Paulo. E ainda mais para falar de um tema, olha, que envolve amizade, empatia, cumplicidade nas histórias infantis e também na vida. Hoje, aqui nessa live, é também o lançamento na Bienal desse livro aqui, olha. Opa! Os convidados especiais estão mostrando, ó, o Maurício de Souza ali. É isso aí, é o lançamento desse livro, O Melhores Amigas para Sempre. E eu e a Roberta Manresa, que também é do Papo de Mãe, está aqui comigo. Nós somos amigas desde criança, nós somos melhores amigas para sempre, somos amigas como a Mônica e a Magali, né, Rô? Isso mesmo, Mari. A gente se conheceu aos 7 anos de idade e desde então somos melhores amigas para sempre. E olha só que bacana! Hoje a gente vai bater um papo com o Maurício de Souza, que é desenhista, ilustrador, escritor e, como todo mundo sabe, criador da Turma da Mônica. E está com a gente também a Paula Furtado, que é psicopedagoga, arteterapeuta e autora do livro Melhores Amigas para Sempre, que está sendo lançado hoje de forma virtual. A obra que faz parte da coleção Bem Me Quer. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Maurício. Maurício, vamos conversar por você, então. Dá um alô para essa garotada que participa pela primeira vez de uma Bienal virtual. Todo mundo se reinventando e a Bienal não podia deixar de acontecer, né, Maurício? Não, nós vamos atrás da rapaziada, da garotada, vamos atrás da criançada esperta, inteligente, que lê, que gosta de ler, que vai ler cada vez mais, logicamente. E é bom estarmos aqui todos nós, né? Paula, Mariana, Roberta, para falar de literatura, leitura, para falar de livros e de tudo que pode acontecer. E hoje, especialmente, nós estamos falando de um livro que está sendo lançado pela editora Girassol, com a Magali e a Mônica. Vamos tecer comentários sobre o relacionamento das duas, são grandes amigas, e de vez em quando se preocupam com o fato da Mônica ser um pouquinho mais brabinha, da Magali ser uma menina muito simpática, que come, aí ela engorda. E a Mônica, coitadinha, come uma azeitona e fica barrigudinha. Maurício, eu só não sei aqui, eu e a Roberta, quem é a Mônica e quem é a Magali ainda, né, Roberta? É verdade. Eu acho que eu tenho muita coisa da Mônica, muita coisa da Magali, eu me identifico com as duas. Eu ia perguntar isso para vocês agora, pô. Eu também, acho que eu tenho um pouquinho de cada uma. Acho que eu sou brava como a Mônica e comelona como a Magali. Ô, Paula, essa coleção Bem Me Quer, né, que tem vários livros e trata aí das habilidades socioemocionais. São temas super importantes, ainda mais nesse período de pandemia que a gente está falando tanto das questões emocionais das crianças e dos adolescentes também. O livro fala de como lidar com esses sentimentos todos e conta para a gente desse livro especificamente quais são esses sentimentos abordados. Então, nesse livro, os temas são inveja e ciúmes. É aprender a lidar com o social, né? Então, tem muito assim também da inclusão do outro, da aceitação, de ser resiliente em diferentes situações. E assim, importantíssimo, porque eu reconhecendo o meu sentimento é a única maneira de eu conseguir mudá-lo, né? Então, esses livros ajudam na percepção dos próprios sentimentos, o que é muito bom, né, para eles. E Maurício, você que é criador aí de uma das turmas mais amadas do Brasil aí por diversas gerações, fala um pouco de amizade. Você tinha muitos amigos na infância? Como que foi o Maurício criança? Tinha. Eu era muito social. Eu era garoto, andava descalço na rua, de terra, lá de Mogi das Cruzes, ia jogar bola com a turminha, criava brincadeiras, criava situações para a gente brincar de outras maneiras. Sempre estava inventando alguma coisa.
E teve uma infância maravilhosa, cheia de amigos que perduraram, que vêm pelo tempo, e alguns andam por aí ainda. Os seus amigos também serviram de inspiração na criação dos personagens, Maurício? Olha, ou inspiração, ou me mostraram, me ensinaram coisas quando eu era criança. Alguns amiguinhos meus eram bem avançados em termos de brinquedos novos, de brincadeiras novas, de costumes novos também, porque eu morava numa rua, em Mogi das Cruzes, era criança, uma rua de terra. Em 2 quarteirões ficavam as casas das famílias dos meus amigos. E por uma incrível coincidência, nesses 2 quarteirões moravam as famílias de diversas etnias. Tinha a casa do turco, do japonês, do espanhol, do americano, do francês. E eu, então, brincava com os filhos desses estrangeiros todos. E foi uma maravilha, porque além de conhecer hábitos e costumes diferenciados, ali na brincadeira, naquele tempo, ninguém fechava as portas da rua. Então, quando a gente estava brincando e dava fome ou sede, a gente apontava para uma das portas próximas, entrava, ia lá e tomava café, tomava suco, comia alguma coisa, sem problema nenhum. A gente não falava, podemos fazer? Não, eles sabiam que a hora do descanso, da brincadeira, do jogo de bola, jogo de bolinha na rua, tudo mais, a gente invadia aquelas casas e eles deixavam uma bandeja com pães, pão com manteiga, bolinha, etc, etc. Era o bairro do Limoeiro, Maurício? O bairro do Limoeiro foi inspirado nessa liberdade que eu tive quando eu era criança. Né? Que delícia, né? Você poder brincar na rua, você poder brincar ao ar livre e fazer novas amizades. Paula, eu queria saber de você, o tema da nossa live de hoje, né, é a empatia e os amigos sem cancelamento, tão perto, tão longe, né? Como é que faz hoje, né, a gente enfrentando essa pandemia, com isolamento social, como é que faz para manter as amizades, né? Porque, infelizmente, as crianças estão distantes umas das outras. Como é que os pais, como é que as mães podem ajudar para essas crianças manterem o vínculo? Então, eles mesmos se organizam, né? Desde pequenininho, eles estão fazendo já as ligações com vários no mesmo telefonema, no mesmo FaceTime. Aí tem várias também plataformas, né, que juntam um monte de amigos. Então, no começo foi assim, muita farra, né? Eles estavam adorando. Aí depois eu comecei a sentir que eles já estavam assim, não, eu não aguento mais, eu quero ver meus amigos. Então, eu estou tendo muito que lidar com essa melancolia aí da falta que eles estão sentindo dos amigos. E os pais têm que estar presentes, né? Eu acho que é um momento que é aproximar a família mesmo, de brincar junto, de jogar junto, de suprir essa falta que o amigo está fazendo, porque está fazendo falta. Falta o presencial, realmente. É verdade. Exatamente. Eu sinto que para as crianças menores é ainda mais difícil, não sei, Paula, principalmente para aqueles que são filhos únicos e não tem o universo infantil, né, outras crianças para brincar, porque a criança precisa brincar com criança presencialmente. Exatamente, para os pequenininhos é muito mais difícil, aí eu acho que tem que ter, os pais têm que se virar mais para suprir essa falta, o que é difícil, né, porque brincar com outra criança é outra história. Mas o engraçado é assim, que antes, quando eles podiam brincar com outro, eles ficavam no virtual, né? Agora eles estão cheios do virtual e do presencial. Porque quantas vezes a gente via as crianças juntas, mas cada um no seu celular, né? E agora vai ter uma repensar, eu acho. Né? É verdade. E o Maurício tem 10 filhos, né, Maurício? Está em isolamento social, está sem ver os filhos, os netos, como é que está aí na sua casa?
Eu estou na minha oitentena. 8 meses. Vamos dizer, não estou isolado exatamente, mas estou com falta de rua. Uhum. Realmente eu sinto falta, acho que é natural, normal, mas ao mesmo tempo eu tenho uma casa grande, com quintal e tudo mais, tem bichinho, tem cachorro, tem mais. E além disso, eu estou bem acompanhado da minha esposa, da Alice. De vez em quando, um ou outro filho bate na porta, devidamente mascarado, com todos os cuidados, álcool gel, tudo mais, tal. A gente se vê. No comecinho, quando estava mais rígido o sistema, Uhum. Eu recebia meus filhos em casa e eles ficavam depois da vidraça, da área. Depois eu achei que não precisava tanto assim, com máscara e tudo mais, alguns cuidados preliminares. Eu estou vendo mais de perto os meus filhos. Filhos, netos, bisnetos. Uhum. Bisnetos também. Que legal. E Maurício, o que você está achando, né, esse ano tão diferente? Ninguém esperava. Você teve uma festa de aniversário virtual que a gente acompanhou e agora uma Bienal virtual. O que você está achando dessa experiência? São, como você falou, são experiências mesmo. A gente está entendendo a necessidade. São experiências que vão ensinar vão forçar algumas mudanças de hábito, sem dúvida. A gente vai, por exemplo, estou adorando falar com vocês. Então, posso juntar um monte de gente, de amigos e tudo mais, e a gente não se ocupa com trânsito, com transporte, todos os problemas que tem no transporte, na necessidade de a gente se transportar de um lugar para outro da cidade. Né? O estúdio está fechado. O pessoal está tudo trabalhando em casa. Nossa atividade, isso é possível. Desenhar, escrever, tudo mais é possível. Se habitua bem com a tecnologia, que pode nos suprir do necessário, e vamos continuar trabalhando, criando, inventando, desenhando, mandando material lá para o estúdio, só para ser despejado em outros lugares. Então, eu me habituei. Não é o que quero, não é o que eu preciso da vida. Me habituei, me adaptei e, logicamente, eu e a Alice hoje temos momentos para o cafezinho da tarde, temos momentos de cinema de noite, então a gente se habituou com algumas coisas que a gente não estava... A gente tem que se adaptar aí às mudanças, né? E eu queria saber da Paula, porque a coleção Bem Me Quer trata dos sentimentos e ajuda, né, as crianças, os pais, os educadores a lidar com essas emoções, porque muitas vezes é difícil a gente identificar o que a gente está sentindo e pôr para fora e nomear, né? Nessa fase de isolamento, que as crianças estão sofrendo também, tanto quanto nós adultos, é importante eles falarem sobre medo, sobre tristeza. Sim. Porque às vezes eles não sabem. Quer falar, Maurício? Não é questão de necessidade de falar. É uma necessidade. Precisamos liberar o pessoal para falar, para se queixar, para relaxar de qualquer coisa, mas nunca se desesperar. Verdade. Acolher o sentimento é importantíssimo, né? Porque às vezes os pais eles tentam descaracterizar. Ai, que besteira ter medo. Ai, para que tanta raiva? E não é que para aceitar, né, algumas atitudes que possam ter que não sejam adequadas, mas acolher. Eu sei que você está com medo, eu sei que você está com raiva, mas vamos conversar. O que está te causando isso? Porque às vezes ele está agindo com agressividade, mas na verdade ele está com medo, ele está triste, está frustrado. Então, as reações, às vezes, não são a consequência daquele sentimento que está aparecendo. Às vezes é de um outro que ele está mascarando. Então, a melhor forma é dialogar, é escutar o que você está achando, por que você está com medo, joga a pergunta
E para isso os livros são fantásticos, porque a gente não precisa, o pai que é leigo, às vezes que não sabe como chegar no assunto, conta a história, a criança vai falar, eu também estou me sentindo assim, eu também já me senti assim, quando eu estou com raiva eu reajo dessa maneira. Então, a história já dá esse link para o início dessa conversa, então é fantástico para ajudá-los no diálogo. E eu quero lembrar vocês que estão nos assistindo que vocês podem participar desse papo aqui. Não vai ter o autógrafo do Maurício presencial, mas vocês podem mandar perguntas para o Maurício responder ou para a Paula. Coloquem aí no chat aí da transmissão as perguntas que a gente vai fazer as perguntas para eles. Vou mostrar aqui algumas páginas do livro. Que graça. Tá bonito, Maurício? Ai, a turminha. Maurício, eu e a Mariana temos uma amizade tão bonita quanto a Magali e a Mônica. O Maurício mostrando. As pessoas que são fãs dos personagens da Turma da Mônica, acho que ficam muito curiosas para saber em quem você se inspirou. Todos os personagens, assim, tem algum conhecido que você se inspirou? Maioria esmagadora. É? E boa parte dos personagens mais fortes são baseados nos meus filhos. Tive 10 filhos. Então, eu tive 10 personagens. Se mostrando como são, como agem, como reagem, que é o principal aí. Então, eu nem inventei muita coisa. Eu copiei, eu olhei do lado, estava acontecendo. Eu anotava e desenhava. Daí, então, nasceu 10 personagens. Eu tenho metade dos meus personagens, eu acho que são baseados em gente que eu conheci, amigos conhecidos, parentes, tudo mais, e os restantes são inventados. Maurício, dá uma dica para os pais e para as mães que têm dificuldade em fazer com que os filhos leiam. Hoje em dia tem muita essa disputa com as telas, com o celular. Como é que faz para incentivar um filho? Eu já ouvi muitas crianças falando, mas eu não gosto de ler. E é muito triste a gente ouvir. Que dica você gostaria de dar para os pais, para as mães e para as crianças da importância da leitura desde cedo? Primeiro, compre um bom gibi. Bons gibis, com histórias interessantes, personagens interessantes. Não precisa ser o gibi do Maurício, não. Pode ser qualquer gibi, pode ser mangá, que o pessoal gosta também. E leiam. O negócio é habituar. Eu aprendi a ler no gibi. Primeiro, eu achei um gibi na rua, todo desbeiçado, velho, sem capa. Levei para casa, não sabia o que era gibi. Devia ter meus 4, 5 anos. Eu não sabia o que era, levei para casa, mostrei para minha mãe. Falei, o que é isso, mãe? Ele falou, isso aí é história em quadrinhos, os personagens, lá. Falei, mãe, então, lê para mim. Por quê? Ela leu. Daí eu não largava mais a minha mãe, e daí eu lida, e o meu pai percebeu a coisa, me alimentava, todo dia ele me alimentava demais no gibizinho. Coitado da minha mãe. Estava ficando especialista em super-heróis, em personagens. Só que, logicamente, isso tomava o tempo dela. Daí ela falou para mim, eu vou ensinar você a ler, assim você lê sozinho, e eu volto para as minhas atividades aqui. Um pouquinho. Legal. Em 3, 4 meses eu estava lendo sozinho. E nunca mais parei. Delícia. Era gibi, depois entrei nos livros, depois nos clássicos, depois isso, depois aquilo. Na minha juventude eu lia um livro por dia. Olha! Um desafio para mim. Chegava na escola, almoçava, pegava o livro e lia até a madrugada, às vezes. Eu queria ler inteiro, queria terminar, começar e terminar. O Covades, que é um tijolão desse tamanho, eu li, terminei às 5 horas da manhã, mas eu li. Olha só. Viram exemplo, crianças? Eu queria dizer que a Turma da Mônica fez parte da minha infância, e eu lembro que quando chegava uma revistinha nova, era uma disputa entre os primos para ver quem ia ler primeiro. Aí os mais velhos sempre liam primeiro, e eu, sua caçula, sempre era a última. Ô, Paula, e eu queria agora uma dica da Paula, né? Eu queria que você falasse da importância
da amizade na infância, né? Por que é importante ter amigos? E quando surgem os conflitos, porque eles surgem, né? As crianças acabam brigando com os amigos, os pais devem interferir ou não? O que eles fazem quando as crianças brigam? Então, hoje em dia eu vejo muitos pais interferirem, assim, de uma maneira, assim, absurda mesmo. Na própria escola, eles vão lá e tiram satisfação do outro porque que brigou com o filho. Quando, assim, às vezes os pais ficam com raiva do outro e a criança resolve na hora. Eu acho que o que os pais podem interferir é com o próprio filho, né? O que está acontecendo? Mas como foi a sua atitude? O que você podia ter feito de diferente? Mas elas compram a briga como se fosse delas, né? O conflito. E quando eu posso acolher, né? Às vezes ele está chateado que brigou com o amigo, escuto, mas eu jogo com perguntas. Ah, mas vocês são amigos, vocês vão resolver, tal. E aí tenta direcionar o filho, mas não o outro, e não tentar ele resolver o conflito, porque senão a criança não aprende nunca, né? A resolver os próprios conflitos, não aprende a se frustrar. Então, hoje em dia, os pais estão querendo, assim, sanar alguns sentimentos. Ninguém gosta de ver uma criança triste, né? Então, mas eles tentam resolver quando, na verdade, ele tem que viver algumas tristezas, ele tem que viver a frustração. Ele vai aprender isso em casa, onde ele se sente seguro, para poder, lá fora, né, quando não estiver no ambiente familiar, ele também saber como agir, saber se defender, saber interagir com o outro, né? E estão chegando algumas perguntas aqui, eu vou ler para vocês a pergunta da Cláudia. Olha, Maurício, que honra! Quero saber qual a principal dificuldade de empatia nas novas gerações e como o senhor acredita que a Turma da Mônica se tornou atemporal e aceita em diversas culturas. É porque trata dos sentimentos humanos? Bingo! A segunda aí é exatamente isso. Os nossos personagens, como eu falei agora há pouco, eu me baseei nos meus filhos. E na criançada que eu conheci também, que fazia clube lá em casa também. Eu puxei dos filhos, das crianças que conheci, as emoções básicas, as emoções mais clássicas, as que você enxerga sem fazer esforço, na criança principalmente. Eles são transparentes, está tudo ali na sua frente sendo exibido, num olhar, num sorriso, numa careta, num momento de raiva, está tudo ali. Eles não escondem nada. Maravilha. São modelos maravilhosos para eu criar personagens. Foi o que eu fiz com a Mônica, com a Magali. Olá, pessoal, estamos de volta. Tivemos um problema de sinal, mas voltamos com esse bate-papo especial com Maurício de Souza e a Paula Furtado. Eu vou fazer uma pergunta, então, que chegou agora do público para a Paula Furtado, que Peraí que passou... Ana Cristina. Quer que eu te ajude, Roque? Eu quero, porque saiu aqui a pergunta. É da Ana Cristina. Ela pergunta aí, Mari. Tá. Paula, como lidar com algumas perguntas das crianças, como: será que as coisas voltarão a ser como antes? Me dá uma dica. Então, eu acho que tem que falar a verdade mesmo, que a gente nunca passou por esse momento, que todo mundo está descobrindo junto, né? Tudo que está se transformando, mas dá uma esperança, né? Que as coisas vão voltar ao normal, assim que sair a vacina, que é preciso ter um pouco de paciência. Com meus pacientes, eu sempre pergunto dos ganhos da pandemia, né? O que teve de bom com essa pandemia? E, por incrível que pareça, às vezes a criançada consegue expressar melhor ainda do que o adulto. Agora eu fico com meu pai e minha mãe, a gente toma o lanche da tarde junto, como falou. Nossa, tiveram umas coisas assim muito bacanas, que é para mostrar para eles que tudo tem os dois lados, né? A gente parou de correr tanto, não pegou mais trânsito, teve o lado chato de não ver os amigos, de não abraçar o vovô e a vovó, mas que, na medida do possível, assim que a vacina sair, a gente vai voltar ao normal.
E, Maurício, chegou uma pergunta curiosa aqui da Gisele para você. Ela quer saber o seguinte: Maurício, teremos a Mônica e o Cebolinha algum dia avós? Eu não entendi o finalzinho aí. Se a gente vai ver um dia alguma revistinha em que a Mônica e o Cebolinha são avós. Eles deixam de ser criança, deixam de ser jovem para ter a Mônica e o Cebolinha avós. Como é o nome dela? Gisele. Gisele, você pulou uns estágios aí, né? Namorar, noivar, e daí chega lá na vozíssima. Mas, de qualquer maneira, está passando pela minha cabeça, e meio na base também de pedidos de leitores, está passando pela minha cabeça criar a Turma da Mônica adulta, para já pular mais um estágio. Adulta, casa, tem filho, tudo mais. Eu não sei com quem que ela vai casar, isso eu não inventei ainda. Lógico, todo mundo acha, imagina que talvez seja o Cebolinha, mas eu não sei se meio estouvado de vez em quando vai resistir um casamento. Olha, Maurício, eu e a Mariana, a gente sempre brinca que no futuro a gente vai fazer o papo de avó, vai deixar de fazer o papo de mãe e vai ser papo de avó. Olha, na sessão aqui de perguntas curiosas, chegou mais uma, da Lindsay. Desculpe, eu tenho uma dúvida. Será que o verdadeiro Cascão, o da vida real, toma banho? Cascão toma banho, Maurício? O Cascão, personagem, foi baseado no menino que realmente não primava, não gostava de tomar banho. Mas ele tinha era um bairro popular, ele tinha razão, talvez, porque não tinha água encanada. Água de poço. E ele brincando no barro lá com a turminha, jogando bola no campinho e tudo mais. Depois ia para casa tomar banho com a latinha, com bacia e água de poço. Dava muito trabalho, acho que por aí havia problema. Por isso que ele ganhou o apelido de Cascão, o menino que inspirou o Cascão. Mas imagino que depois ele cresceu e escapou dessa, logicamente, virou motorista e fazia frete para a Argentina. Então era outra coisa depois. Mas ele era Cascão. Ô, Paula, esses livros da coleção Bem Me Quer, que falam dessas habilidades socioemocionais, eles podem ser utilizados em casa, claro, como você falou, para as famílias até abordarem esses temas, mas também são úteis nas escolas, e a gente sabe que muitas escolas e professores já estão adotando o livro e a coleção, né? Sim. Tá muito gostoso. Eu já fiz vários encontros com algumas escolas que adotaram, já conversei com as crianças, e eu tenho recebido assim muito feedback dos alunos mandando que mudou a minha vida, por exemplo, a do luto, que trata do luto da avó, então a menininha tinha acabado de perder a avó. Então, é bastante, assim, para a sala de aula, é bem legal trabalhar por conta de manter o equilíbrio emocional das crianças, né? Agora já é lei também, tem que trabalhar as habilidades socioemocionais em sala de aula, então tinha que estar em vigor até 2020, então todas as escolas têm que trabalhar, então essa coleção ajuda muito em sala de aula, já está toda preparada. Faz parte da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Isso. E, Maurício, a gente tem a pergunta aqui do Lucas, que é: e que tipo de personagem você pensa em criar para mostrar a diversidade entre as pessoas? Você já criou vários personagens, né? Vamos lembrar aqui para o Lucas, né? Você tem personagem cego, com síndrome de Down, HIV positivo, tem uma série de personagens, né, Maurício? Acidentalmente tem um papelzinho aqui, está escrito o nome dos personagens que eu criei, com a diversidade e com alguns tipos de deficiência, de problema físico, né? Tem a Tati com síndrome de Down, a Dorinha, que é cega, o Luca, que é cadeirante, o Edu,
com distrofia muscular de Duchenne, o André, que é autista, Vitor e Vitória, que são soropositivos, o Haroldo, com epilepsia, e o Humberto, mudo. Eu criei esses personagens justamente para falar do assunto, para mencionar, para colocá-los junto com os personagens que são ídolos da criançada toda, a identificação da criança com o personagem estando brincando com outro personagem que tem algum tipo de deficiência, aproxima o leitor do assunto, e daí se discute, se fala e deixa de ser um tabu ou algum tipo de dificuldade de comunicação. É verdade, né? Quando a gente fala, né, sobre o assunto, como a gente quebra preconceitos, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem, desconhecem mesmo. Esse era o objetivo que eu estou conseguindo resolver um pouquinho do nosso lado, com essa maneira de criar personagens com algum tipo de deficiência. E promovendo... Fala, Paula. Não, é que tem os dois lados, né? A criança se sentir representada, eu vejo assim muito, num evento que o Maurício fez com as crianças da Dorina no Will, elas se sentiam muito representadas. Então, quando ele fez um desenho para cada uma, a maioria escolhia a Dorinha. Porque passava numa impressora e elas sentiam, né, com o tato, o desenho. E isso é importantíssimo. Tanto eu me sentir representada, como o outro saber lidar com a minha deficiência. Levar informação, né? A minha mãe é neurologista infantil e trata só de crianças com epilepsia, e muitas vezes as pessoas desconhecem, não sabem mesmo, não tem informação, né? Não, e promovendo a inclusão, a gente também promove essas habilidades socioemocionais, porque todos aprendem com isso, não é, Paula? Sim. Ah, com certeza, a empatia, né, a resiliência, respeitar o outro, a lidar com os próprios sentimentos, né, do outro, de frustração em algumas situações. Então, aprende a se projetar no lugar do outro, né, sabendo também, e desmistificar. Às vezes eles pensam uma coisa que o outro não é capaz, ou que o outro não está nem ligando, e às vezes quando vê no personagem, aprende a lidar de uma maneira diferente. E quando eu ia criar um personagem dessa natureza, eu estudava em profundidade a pessoa que tinha algum tipo de problema. Por exemplo, um cadeirante. Aonde que buscar cadeirante ativo, que esteja participando, esteja integrado na sociedade? Com os paralímpicos. Que são maravilhosos. Fazem maravilhas na quadra de esportes, né? Então, falei com eles, tive uma sensação, tive uma surpresa super agradável. Eles são alegres, otimistas, resolvem as coisas, não sofrem de vitimismo, nem entre eles. E são alegres, brincalhões, brincam um com o outro. Eu aprendi muita coisa com essas pesquisas com o pessoal, com a menina de síndrome de Down, então, foi a maior surpresa. Ela é uma menininha, loirinha, e, ao contrário do que acontecia antigamente, a mãe fazia com que ela participasse de tudo. Ela jogava no mundo, ela do lado, orientando. Bem, essa menina cresceu com mocinha, toda elegante, começou a escrever peças, começou a atuar nas peças que ela mesma escrevia, começou a jogar as peças para palcos dos Estados Unidos e da Europa, e continua namorando, e continua na ativa. Uma menina com síndrome de Down. Tati é o nome dela. E, Maurício, olha, só pela editora Girassol já foram publicados mais de 150 livros seus.
E você tem um histórico nas bienais, eu mesma já fiz reportagens com você na Bienal do Livro em São Paulo. Gente, o Maurício, na Bienal, ele é sempre uma atração à parte, né, Maurício? O Maurício anda daquele monte de gente em volta, atrás. Ele compete ali com a Mônica, com o Cebolinha na Bienal. Só que dessa vez, Maurício, acho que tinham que inventar esse autógrafo virtual, né, para você autografar os livros. Como é que é? Conta para... Adoro esse contato. Então, conta para a gente como é que é esse contato quando tem uma Bienal, porque normalmente vai muita gente. Bem, vou preparado, alimentando, tomando muita água, porque eu sei o que me espera. São horas e horas e horas, ou de autógrafos, ou de fotografias, ou de papo, ou de conversa, tudo mais. Mas tem um fenômeno que eu adoro quando acontece. Quando eu chego, eu tenho uma dose normal de disposição. Quando eu saio, depois de 3, 4, 5 horas, a minha disposição está lá em cima, mais ainda. Eu aguentaria mais o dobro. Gostoso. É adrenalina, né? Gostoso. É o carinho. Não, é energia que eu recebo. É, isso mesmo. Realmente, parece que eu sinto a energia, eu sinto a força que sai da criançada, do pessoal que me procura. Então, Mas... É um carinho enorme, assim. Eu ouvi cada depoimento para ele, assim, emocionante mesmo. Mas olha, Paula, não tem esse carinho presencial, essa energia presencial, mas tem online, porque não para de chegar aqui pergunta, comentário, todo mundo falando que aprendeu a desenhar com o Maurício. E o impressionante é como você conquista várias gerações, né? Vai passando geração. Olha só que interessante essa pergunta aqui da Annelise. Maurício, você vem de uma geração bem diferente da nossa, mas mesmo assim a turma acompanha os novos tempos e você mostra ter uma mente super aberta. Como foi esse processo de desconstrução e de manter as histórias atualizadas? Ela fala, comecei a desenhar por causa da turminha, obrigada. O fato de eu ter muito filho, muita criança perto de mim, 10 filhos, num tempo de 50 anos, nesses 50 anos, a cada, vamos dizer, 5 anos, eu estava falando uma língua diferente. Estava outro linguajar, estava com outra maneira de comunicar, porque estava aprendendo com os filhos. Eu estava acompanhando, conversando com eles. E, além disso, não parei nisso, né, porque depois tem os netos também, que é a mesma coisa. Continua vamos dizer, a brincadeira de eu aprender como eles estão no mundo, vendo, sentindo e querendo reagir. Então, é muito gostoso ter uma família presente, grudadinha comigo, e eu estar presente também junto a eles. Eu devo muito do que eu fiz até hoje aos meus filhos e às crianças que estiveram em volta de mim. Paula, e para você, como é que né, como escritora também numa Bienal assim, virtual, sem poder autografar pessoalmente, como é que é a sua experiência nas Bienais? A experiência na Bienal foram assim, maravilhosas, eu sempre dava alguma palestra, e autografar com o Maurício é algo assim também indescritível, passear no carrinho com ele, lá dando tchauzinho, que nem missa. Ficava todo mundo em volta, eu falava, deixa eu fingir que é para mim também. Mas é uma delícia. Esse contato com o público, quando eles dão feedback dos livros, da tua escrita, assim, é indescritível. Então, eu senti muita falta mesmo desse presencial, mas o virtual também está trazendo bastante, assim, mensagens depois online, no direct, o pessoal começa a te seguir, começa a conversar, falar que viu na live. Então, é muito gostoso. O contato com o público e com a criançada aqui, né, que é o nosso objetivo final também, assim, é muito gratificante. E, Paula, então fala um pouquinho mais para a gente do livro que está sendo lançado hoje virtualmente, o Melhores Amigas para Sempre. Então, a ideia desse livro foi até de muitos casos em consultório, assim, de ciumeira mesmo, das meninas
tempo inteiro brigando, e aí ela não é mais a minha amiga, aí na sessão seguinte ela falava da menina, eu falava assim, mas essa não é aquela que você brigou? Ah, não, agora tá de boa. Eu ficava perdida, mas sempre com essa história dos ciúmes, porque era assim, ela chamou a fulana e não me chamou. E eu começo a explicar para eles que existe amigas para tudo, né? Tem aquela amiga que a gente gosta de ir para o shopping, aquela que a gente gosta de estudar. Tem aquele que gosta de ver a série junto e tem... Isso que eu fico tentando mostrar para eles. E eles não sabem identificar muito, os pequenininhos, eles falam, eu tenho muita inveja dela. Aí eu pergunto, você sabe o que é inveja? Ou você sabe o que é ciúmes? Eles falam, eu sei, quando a gente quer uma coisa que o outro tem. Eu falei, não, isso é inveja. Eu falei, aí eu tenho que pôr no livro os dois para explicar. E aí eu tentei explicar de uma maneira, assim, de metáforas mesmo, que eles entendam, uma linguagem que chegue para a criança, né? Então, o que eu percebi para a criança, que inveja, o que eles mais entendem, é quando a gente fala que a gente quer ter ou quer ser alguma coisa que o outro é, né? A gente gostaria de estar no lugar do outro, porque a gente sente que aquilo podia ser nosso, a gente tem inveja daquilo. E os ciúmes é quando a gente acha que o outro não pode ser feliz longe da gente. A gente acredita que ele tem que estar só com a gente, né, o tempo inteiro, que o amor não é dividido. E aí eu explico isso para eles, eu vejo que isso casa tão bem, assim, quando explico, eles falam, é verdade, né? Eu falei, se você fosse amiga, você ia estar contente que o outro foi viajar com a outra amiga, que se divertiu, que na próxima vez vai você. E tem que acolher, né? Eu sei que você está com ciúmes mesmo, né, da história. Eu queria estar lá, mas dessa vez não deu, da próxima vai dar. Então, é explicar de uma maneira que a criança entenda. Então, gente, olha que dica boa de presente de Natal. Aí o Natal está chegando para as crianças. Deem livros, podem ser os livros da coleção Bem Me Quer, da Girassol, entre eles o que a gente está lançando hoje, o Melhores Amigas para Sempre. E eu vou lembrar o recadinho aqui para vocês, olha. Tanto este livro, Melhores Amigas para Sempre, quanto os demais livros da coleção Bem Me Quer, estão disponíveis aí no site da Girassol Brasil Edições. Eu vou dizer o endereço do site, olha, www.girassolbrasil.com.br. Quem quiser adquirir os livros, pode usar o cupom. Anota bem aí o cupom especial de promoção da Girassol. O cupom é Girassol Bienal SP50 e poderá assim comprar os livros com 50% de desconto. Oba! Que boa ideia, oportunidade, que boa dica de presente. E, Maurício, a gente estava falando dos sentimentos, fiquei curiosa para saber se quando você era criança, você conversava com seus pais sobre os seus sentimentos, você tinha essa abertura? Tinha. Minha mãe e meu pai eram muito abertos para a gente conversar sobre qualquer assunto. Desde criança, desde bem criança, até às vezes o papai avançava sinal, alguns assuntos que eram mais para adultos, a mamãe segurava. Peraí, não está na hora ainda, não está na hora ainda. Eu realmente tive uma relação muito aberta com os meus pais, tive uma infância maravilhosa, família carinhosa. Eu sou privilegiado, me sinto um privilegiado realmente. E graças a isso, eu acho que eu não tenho nenhum desses, vamos dizer, queixa de... Não me faltou nada na relação familiar. Eu estava sempre presente e os meus pais, meus avós também, sempre presentes. São Quantos irmãos? Quantos irmãos, Maurício? Eu tive 3 irmãos também. Também andamos muito bem. De vez em quando, a minha irmã, Maura, brigava um pouco comigo. Amo a Maura. Apesar disso, amo a Maura. Que agora não brigamos mais. Eu nunca briguei com a Maura. Ela é que vive. Agora a gente vai ter que ouvir a Maura. Ô, Maurício, já que a gente está falando de sentimentos, qual é a sensação de ser tão querido pelo Brasil, de falar de amizade, de ter criado essa turma tão especial e tão fantástica?
Eu sinto que o pessoal do Brasil é tudo parente meu, viu? Chega para mim, primeiro que já vem sem senhor, sem doutor, sem nada, né? Vem, ô Maurício! As pequenininhas chegam para mim e falam, ô Maurício de Souza! E um garotinho de seus 6 anos, 7 anos, perguntou para mim uma vez, depois que eu lancei a Turma da Mônica Jovem, me perguntou, Maurício Souza, o que é? O que você quer? Quando é que você vai lançar a Turma da Mônica Gaga? Eu acho que eu não vou pensar Gaga, não. Mas eu que eles cresçam um pouquinho. Tem muita gente que cresça um pouco agora. É sempre uma delícia bater esse papo com vocês dois, falar de assuntos tão, né, necessários para toda a sociedade. Já está chegando ao final aqui, a Bienal tem uma programação extensa, mas ainda dá um tempinho para a Paula e para o Maurício deixarem um último recado para a criançada, para o público que está nos assistindo. Paula, você quer deixar? A Paula, por favor. Porque daí aí você faz o grande final, entendeu, Maurício? Eu quero reforçar o que o Maurício falou, para lerem muito, né? Não importa o que, descobrir o que dá prazer ler, mas seguir nesse caminho da leitura, e para os pais também serem modelos, né? Contarem histórias, irem com as crianças nas livrarias, escolherem os livros com eles, isso é muito importante para desenvolver esse gosto. E eu queria agradecer muito, assim, vocês duas, foi um bate-papo muito gostoso. Maurício, é um sonho sempre, eu vou falar isso sempre. É um sonho trabalhar, né, e estar fazendo esses projetos juntos. Queria agradecer muito a Girassol e a todos da Girassol, em especial a Karine Pança. E é isso, vou sentir saudade das lives agora. E aí, Maurício, qual é o seu recado? Você já falou tudo? Frases, de qualquer maneira, vamos ver o que sobrou aí. Vai. Sobrou uma coisa que posso repetir. Leiam, leiam, leiam. Qualquer coisa, até bula de remédio, mas leiam. Alguma coisa sobra para ficar na cabeça da gente, para ser uma experiência de vida, para servir para alguma coisa, para te ajudar em algum momento. Realmente a leitura, se eu não tivesse lido bastante, como eu falei que eu li um livro por dia, eu não tinha bagagem que eu uso hoje, até hoje, em tudo que eu faço. Não teria de jeito nenhum. Agradeço ao meu hábito meio maluco até de ler tanto, porque eu guardei tudo, está tudo guardadinho aqui, e daí quando eu estou escrevendo, criando alguma coisa, está aquele processo todo está aqui condensado para eu usar, puxar, utilizar e, logicamente, disso fazer uma profissão, uma atividade e com bons resultados, pelo menos eu sinto isso. Uhum. E a leitura ajuda a encarar os sentimentos, a lidar com os sentimentos também. Lógico, porque de alguma maneira na leitura você está ao lado dos grandes escritores, dos grandes cérebros que estão ativos e mandando mensagem, mandando informação, mandando processos de comportamento para você. Então, realmente é mágico. O livro, a leitura, é uma magia que transforma as pessoas, que leva para diante e que provoca evolução. E fora o prazer, né, de ler um bom livro, né? As crianças que adquirem esse hábito aí vão descobrir o quanto é gostoso, né? O quanto é prazeroso ler um livro. Com certeza. É o que eu digo. Passando eu continuo lendo bastante.
E agora a gente não pode reclamar que falta tempo para ler, né? Então, nós, pais, os adultos, podemos ler, as crianças também. Eu quero agradecer a participação de vocês, Maurício de Souza, Paula Furtado, parabéns pelo trabalho de vocês, pelas obras de vocês. Muito obrigada por esse bate-papo, foi uma delícia, né, Mari? Nossa, é sempre muito legal. Eu amo a Turma da Mônica, faço minha coleção até hoje de gibis e revistinhas. E aqui, ó, gente, dica de Natal. Entra no site da Girassol. 50% de desconto. É isso aí, você compra o livro agora e quando tem a coleção inteira aqui. Mostra aí, Paula. E daí, olha, quando passar a pandemia, vocês vão lá no estúdio do Maurício de Souza pedir o autógrafo para eles. Boa. Tá bom? Eu me reenergizo com isso. Então. Tá ótimo. Gente, muito obrigada. Um ótimo fim de semana para todos que nos acompanharam até aqui. Foi uma delícia esse papo e obrigada a vocês também pela participação. Um beijo, Maurício, Paula. Beijo. Uma ótima Bienal virtual para todos. Um beijo grande para vocês. Beijo, tchau. Tchau.